Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Novidade pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanches, é bom demais! Trabalhamos com um verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial, você ganha um refri 600 ou um suco. E não para por aí, leve 2 especiais e ganhe um refri de 1,5 litro. Inacreditável, lanches de 40 centímetros. Fone 991411779 ou pelo WhatsApp 99638-8081. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Com muito orgulho, com muita satisfação, iniciamos mais um bate-papo com o Francisco Erídio hoje aqui na NET, né, no Canal 3, na TV Cidade, a nova cara do Brasil. E eu queria já, desculpando com o telespectador de casa, né? A Samanta está com uma semana de atraso, era para ter vindo, os caminhoneiros não deixaram, semana passada. Mas ela fez questão de honrar o compromisso com a gente e de vir. Samanta, que é radialista, é colunista do Portal da Band, é uma das fundadoras do Partido da Mulher Brasileira, do PMB, e a gente vem para conversar um pouquinho, e eu vou aprender, né, com ela. Vários jornais, aqui tem um engenheiro, não tem um jornalista, mas aqui tem uma jornalista de primeira categoria. Boa noite, Samanta. Obrigado por você ter aceito o convite, né, com toda essa crise dos caminhoneiros, e você está aqui firme com a gente. Quero agradecer o convite, o Chico, e ao Fernando também, porque é através dele que eu cheguei até aqui. Quero agradecer pela participação de hoje. Quero agradecer para vocês aí de casa também, que estarem aqui junto com a gente. Para mim é um prazer estar visitando Taubaté e principalmente participando aqui do debate, programa do Chico, né? Que ele é, por sinal, uma simpatia, cheiroso, viu, gente? A câmera não sai o cheiro, não. Mas o cheiro aqui é bom, pode ter certeza. É um prazer estar aqui. Samanta, você tem a honra, eu estou esperando uma visita aí que está do nosso lado, fazem 4 anos que está para vir. É mesmo? Não assiste todos os meus programas, não perde um programa, diz que vem, mas hoje resolveu vir porque você estava aí. É mesmo? E é uma loirinha de olhos azuis, linda, gente. Uma simpatia, uma mocinha e apaixonada pelo Chico, viu? Eu fiquei sabendo que onde está o Chico, tá ela, Amanda, né? Amanda Gigli. Amanda, boa noite. Boa noite. Pode falar, pode. Quer mandar um recado para casa? Aproveita. Um beijo minha avó, meu tio que tô assistindo, meu avô. Ai, que delícia, avó, tio, isso é tão bom, tão gostoso. Um abraço e... Tá bom, daqui a pouco nós vamos conversar mais, né? Samanta, você hoje é pré-candidata, né? Sou. Federal, eu sou pré-candidata pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira. Eu sou vice-presidente do Partido da Mulher Brasileira. Nosso presidente é o Jaime Fusco. Ele, assim, ele fala, Samanta, eu sou presidente do partido, mas eu tenho uma coisa muito maior que isso, eu sou fundador do partido, ele sente muito orgulho disso. E eu acho interessante por ele ser um homem e ele ser uma pessoa que faz a defesa das mulheres. E nós, mulheres, somos 50% aí, né, Chico? Sim. Mais de 50%. Mais de 50%. Então, a gente precisa estar realmente nos posicionando na política.
eu sempre falo, né? A lei da Maria da Penha precisa fazer uma Zé do Pico para nós também. Essa é boa. O Chico já quer se precaver ali. Porque a gente sempre perde, né? A gente sempre está perdendo. Perde, mas a violência da mulher ainda continua grande. Continua, é verdade. Né? A gente tem estatística aí da violência da mulher todos os dias. Existe a cada dia 14 mulheres são espancadas, mortas, né, pela violência. Então a gente existe ainda um grande número disso. E a gente precisa realmente ter leis rigorosas e, claro, a gente brinca e tudo, mas precisa ter sim essas leis rigorosas, ainda bem que tem, porque nós tivemos um tempo atrás aí que não existia, né? E para o futuro de Amanda as coisas ficarem melhor ainda, né? A gente precisa disso. Precisa disso. Porque eles são o nosso futuro. Nosso futuro. Isso aí, eu não tenho dúvida. Amanda, que ano que você está na escola? Sexto. Sexto? Você está no Jardim das Nações? Não. Não, Marilac. Ah, Santa Luísa no Marilac. Ah, tá certo. Sexto ano? Sexto ano, isso, sexta série. Olha que legal. Gente, é uma menina jovem, já estudando, já participando do programa, aqui é o convite do Chico. E eu acho interessante que mesmo com tão pouca idade, os jovens de hoje em dia, as crianças de hoje em dia, elas têm mais uma participação em tudo. Eles já nascem mexendo no celular. Já. A gente não ensina, não é verdade, Chico? A gente não ensina. Eu, para aprender, gente, a usar o celular, eu sei que você na sua casa aí deve ter sido a mesma coisa. Quando começou esse celular, o WhatsApp, Facebook, gente, eu não vou aprender isso aqui nunca. Crianças pequenininhas, Chico, eles já pegam aquele celular e vai os dedinhos assim. Não é, mano? Vai o dedinho ali, ó. Minha consultora é minha filha. Tá vendo? Não, tá vendo? E durante muitos anos, né, eu que sou engenheiro, não queria sempre resistir, né? Minha diretoria falava, bom, você pode resistir. E durante um certo tempo, se a minha secretária falasse que ia embora, eu tinha que ir também. Porque Tava desempregado. Tava desempregado. Gente, tá Mas vendo? depois, com o tempo, né? A gente vai pegando, mas aposto que ainda tem as dificuldades. Ah, muitas. As limitações que a gente tem, essa geração não tem mais. Não tem. Isso que é interessante. Porque essas limitações que a gente encontra, as dificuldades... Gente, eu não sou tão velha assim, não. Eu sou bem jovem, bastante jovem. E eu já tenho limitação. Imagina assim, ó, uma pessoa com mais idade. E esses jovens já nascem sabendo. Eu acho fantástico, fantástico. Aposto que tu mexe super bem no celular, computador, tudo, tudo. Vai, se vira, cola, copia e cola e faz tudo, não faz? Tá vendo? Aí, ó. Tá bom, Chico? Só a tua filha que te ajuda, tá vendo? Se não fosse a minha filha tá em casa, nossa, É toda hora fico atrás, né? Meu pai. Nós estamos sendo assistidos, né? Que bom. O bom desse programa é que a gente não fica só em Taubaté, né, Dimas? Está aqui, ó, Rio Claro. Ele é o Dimas? Ele é o Dimas. Prazer, Dimas. Tudo tem olho claro nessa cidade. Será que se eu vier morar aqui eu fico de olho claro também? Eu duvido, viu, gente? Se você gostou da arte, né, você chegou a ver a arte da chamada do programa. Muito. Ele? É ele, tudo na mão dele. Olha, tá vendo? É os jovens aprendendo, nos ensinando. A gente até mais aprende com eles do que, né? Do que a gente ensina. Isso é legal, gente. Eu fico toda hora. Dimas, manda de novo esse negócio, porque eu juntei um com o outro aqui. Como é que é? Separa, manda separado agora. Tá vendo, Chico? Nós temos que aprender com essa molecada, essa juventude aí. É o nosso futuro. O partido em Taubaté, ele chegou a ter candidata a prefeita na última eleição. A vereadora Vera Saba, né? Que depois não deu. Eu era para ter sido o vice dela. Sério? Sério. Nossa. Inclusive... Gente, que pena, viu? Porque aqui nós temos... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu conheci o Chico hoje, eu já tinha ouvido falar, porque ele é famosinho aí. Bastante famoso. Não é nem famosinho, bastante. E ele é um cara ponta firme pra política. A gente gosta, a gente faz porque gosta, né? E nós estamos de renovação, Chico. Precisa. Então, quando eu saí da campanha, porque o problema de validação de registro de candidatura, isso ainda está muito mal explicado pela nossa justiça eleitoral, porque a candidatura já tinha sido registrada, já estava tudo certo, então... Complicado. Mas teve uma complicação. Mas quando eu saí, a vereadora Vera Saba estava bem mais acima. Entendi. Depois, não estou dizendo que era só por causa disso. Mas eu acredito que sim, sabe? Porque às vezes a gente comenta assim,
Ai, vice não é nada. Tá vendo aí os vice, gente? Vocês estão vendo que os vice é assim. Por isso que é interessante, toda vez que você vai votar, presidente, governador, que tem seus vices, precisa. Sabe por quê? Olha aqui, ó, o Chico teve uma candidatura que não pôde se realizar como vice, e tenho certeza que a gente pode ter certeza disso, que Taubaté perdeu aí um vice que poderia vir sim contribuir com a cidade. Tanto que ele se afastou porque não ia poder, e acabou que ela estava super bem colocada e caiu. Como diz o Chico, não quer dizer que eu era o cara dessa pontuação. Mas acredito que sim também, porque um vice é importante, um vice tem um apoio atrás, tem um grupo, tem um círculo de pessoas, e eu acredito que realmente tem mexido. E a gente pode dizer que foi uma das campanhas mais complicadas do estado de São Paulo e uma das mais complicadas do Brasil, sabe? Sério? Sabe? Muito sério, né? Que envolveu o prefeito que era candidato à reeleição, né? Que tinha sido cassado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, tudo em colegiado. Foi afastado do cargo por 112 dias e conseguiu registrar a candidatura dele. Então, a metade da cidade não sabia se aquilo ia ou não ia, você entendeu? Gente, então, complicado assim. Complicado. Claro que é. E o pior de tudo, que esse tipo de complicação, e é isso que a gente tem que descomplicar. Porque eu costumo falar que a política, as pessoas falam muito. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vocês entendiam alguma coisa que os jornais falavam? De CIP, PCI, PI, Gente, a linguagem tem que ser popular. Aí o Chico está comentando aqui. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Gente, é muita coisa para uma pessoa entender. O que o povo quer ouvir é isso, não pode por isso. Só que aí eles fazem esse recorre, que é como o próprio Chico diz, a pessoa fica vendida, não sabe nem o que é e o que não é. Se pode, será que vale a pena votar? Nossa, mas teve isso. Mas o que significa primeira instância, segunda instância, terceira instância? Isto complica o eleitor. E o eleitor acaba aí, ele voltou, ele conseguiu se reeleger mesmo com todo esse histórico complicado. Né? Se você for, ele acabou não tendo um segundo turno, ele se elegeu com 76 mil votos, mas a quantidade de votos bons estava até era de 236. Quer dizer, 160 mil não queriam ir. Nossa, gente. Nossa, complicado mesmo. Então, bem que tu disse que foi uma eleição muito difícil, muito... E que continua, claro, né, sendo contestada, né? Porque sim, os processos não terminaram, sim, as coisas continuam ocorrendo. Sim. Isso pode, gente. Tá na hora da gente renovar 100%. Quem tem problema na justiça, resolva lá. Não tem que deixar o povo na primeira, segunda, terceira, quarta instância, sei lá quantas instâncias é. Já tem problema, fica de lado, espera resolver, depois volta a concorrer. Mas o político não, aquele político de carreira, aqueles que já vem pai, mãe, filho, primo, tudo de carreira, eles assim se envolvem com um monte de coisa e a gente não fica vendido pela palavra primeira instância, segunda instância, terceira instância e não sabe na realidade o que é. Eu acho que assim, não pode, eu acho que a renovação tem que acontecer. Quem tem problema, fique lá, deixa os novos que não tem, pra gente ver o que vai dar. É assim que a gente tem que testar pra uma hora acertar. A gente só vai saber se vai dar certo se a gente colocar pessoas e poder verificar. Hoje tem uma coisa que eu costumo falar. Ah, Samanta, mas como cobrar esses políticos? Chico, há tempos atrás nós não tínhamos uma coisa chamada internet, gente. Hoje, qualquer coisa que tu faz, não é? Isso aqui é pra você. Aqui. Ah, é? Toda vida que a gente vai aí na rua, faz uma coisa erradinha, tem sempre alguém lá. Então hoje tá fácil de você ficar em cima da pessoa que você votou. Não pensa que... Cria um grupo, fala dela, reclame, abre a boca. Hoje a internet nos deu isso. Então hoje a gente já tem uma arma importantíssima que a gente tem que saber usar. Eu com a Amanda, por exemplo, não precisamos nem procurar, né? Mas a gente vai no mercado para comer pastel, as pessoas vêm contar pra gente as coisas, né, mãe? Verdade? É verdade. Olha, Chico, que maravilha! Então, quer dizer, tu fica sabendo na rádio corredor, no supermercado, da padaria, de tudo. Ô, Samanta, há 8 anos atrás, quando eu comecei, né? Eu só comecei aqui, eu sou engenheiro, nunca ele fala isso toda hora, mas ele é uma pessoa que se desenvolve muito bem, Diego. Mas só que tem uma coisa, são 40 anos de engenharia, né? Então eu faço engenharia. Mas eu tenho um amigo aí que é o Jefferson e a Cláudia, dois malucos, que insistiram, puseram o programa na minha mão e falaram que era para ir. Eu não conseguia nem olhar, até hoje tem um defeito, né, de não conseguir olhar. Eu prefiro discutir com você aqui, falar, eu olho para você.
Sério? E o Geraldo falou assim, ó, você quer saber de uma coisa? Você faz do jeito que você quiser. E aí deu certo. É um engenheiro que virou um comunicador. Olha que legal. Acabou dando certo. A gente está no 8º ano aqui. 8 anos. 8 Parabéns, Chico. Parabéns. 8 anos. Ele disse que não é de comunicação, duvido. Eu já botei o olho Gente, quando eu olhei o Chico, eu disse assim, esse é o cara de Mas comunicação. tem em casa, né? Uma filha que é publicitária e relações públicas. Parabéns, filha. Muito então, bom. Mas só que tem uma coisa, né? A gente não sai da rua também, né? Sim. Então, e a gente conhece essa cidade inteira. Eu cheguei aqui para estudar, para fazer engenharia. Para fazer engenharia não, para fazer escola técnica. Eu fiz a escola técnica aqui e depois que eu fiz engenharia, nunca mais saí daqui. Então, a gente tem a metade que gosta da gente, a metade que não gosta também, e a gente consegue... Mas o que não gosta faz crescer também. Faz. Não é só os que gostam que faz crescer, os que não gostam também. Porque aí a gente consegue ver, assim, os que não gostam, a gente consegue ver aquilo que às vezes faz sentido, né? Às vezes tem umas críticas que faz sentido, que a gente não enxerga, né? E tem às vezes aqueles que não gostam, aí que a gente dá mais força para ir atrás. Aí que dá mais força para ir atrás. Olha, 8 anos com o programa Debate, né, Chico? Sim. Não é para qualquer um. Eu sei que não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É matar um leão por dia. É também saber entrar dentro da casa de cada um. Se você pensar que é sexta-feira, no horário das novelas, né, no horário do Jornal Nacional, e eu consigo ter 4 tops 10 de patrocínio em Taubaté. Parabéns! Aqui, eu tenho a Cantina Gadioli, que é considerada a top 10, uma das top 10 do Vale do Paraíba. Olha que legal. Só pelo nome eu já amei. Comida italiana de primeira. De primeira. Tenho a construtora Araújo Simão. Nunca entregou um prédio um dia de atraso. Parabéns. Não tem uma causa na justiça de gente que começou a pagar e não pôde terminar. Sempre teve todos os acordos. Tá cheio de gente aí de engenharia, conheço que tem isso. Olha que legal. Entendeu? Sabe? E o laboratório de análise Oswaldo Cruz, que ele só perde, se é que perde, ele só perde para Lavoisier, Fleury, alguma coisa as assim. Grandes redes. Depois das grandes redes. Depois disso, ele está em Pindamonhangaba, está em Campos do Jordão, está em Taubaté. Sabe o nome disso? Credibilidade. Isso é muito bom. E temos até o Zebão Lanches, né, que brincando, ele consegue ter um lanche hoje em Taubaté de 40 centímetros. É o lanche dele, é um lanche de Ai, que delícia! Eu tenho que experimentar. Minha próxima visita a Taubaté me leva lá, Chico? Vamos. Vou lá comer esse lanche. Não, nós vamos. É Zelão. Zebão. Ah, Zebão. Então eu vou querer experimentar esse lanche, imagina se não? Quero sim. Adoro. Mas você está chegando na cidade de Rio Claro, tá? Tá. Beijo pra vocês aí de Rio Claro. Débora Fátima de Azevedo está lá em Rio Claro assistindo a gente aqui. Oi, Débora. Tá? A Luciene Prado. Mamãe? Minha mamãe. A mamãe da Amanda tá aqui. Opa, mamãe tem que mandar beijo a Amanda, nós duas juntos. Ó. Cristiana Aldrá, uma das maiores arquitetas da cidade, tá aí assistindo a gente. Obrigada por estar aqui com a gente. Tá certo? Depois a gente vai passando aqui. Eu sempre falo que esse programa só existe por causa disso. Eu sou criticado porque eu fico com o telefone na mão, né? Mas eu fico na mão porque eu acho que não sou eu o programa é eles que estão do lado lá. Então, para poder interagir. Isso aí é respeito. É respeito. Não é, neste momento, gente, não é falta de respeito. É respeito com você que está aí, mandando aqui para eles, se comunicando. Esse é respeito. Pode usar à vontade, gente. À vontade. O programa ao vivo é assim. A gente precisa interagir. Porque como ele disse, só existe há 8 anos porque existe outro lado. Senão, nada aconteceria. E sem contar 4 patrocínios de respeito. 4 patrocínios. Tem o Zebão. O Laboratório. O Oswaldo Cruz. A Cantina Gadioli. E a Construtora e Engenharia. Araújo Simão. Olha só, nota 10, gente. Não falei que nós íamos aprender hoje, Dimos? Viu só? É nada. E temos aqui, ó. Puta do Clóvis, Winter e a Suda. Família é assim, muito ruim, sabe? O pai é médico, a mãe é procuradora do Só gente estado, fraca. As irmãs são dentistas, ele é engenheiro de zootecnia. Deixando um abraço aqui para você. Abraço para a família, inteira, nota 10, nota 1000, muito obrigada.
Olha, amei o Chico. Amei o Chico. O Chico é nota 1000. E se vocês prestigiam o programa, com certeza vocês também são nota 1000. O Clóvis mandou uma perguntinha para você, Tá. Não tem nada a ver, mas ele, preocupado com o momento da gente, né? Tá. Ele ser como uma futura deputada federal, a gente tem certeza disso. Apostando no potencial do mercado brasileiro de veículos, o Grupo Caoa acabou de investir 64 milhões de dólares na aquisição da Sher. Tá. Fizeram fusão. Ele comprou. Tá, comprou. comprou. Tá. Comprou. Não juntaram, ele comprou. Ele comprou. As previsões mais otimistas, mesmo em meio aos cenários de incerteza, são de que esse mercado possa arrecadar até 2 bilhões pelos próximos 5 anos. Então, você dá uma pincelada nisso, Tá. o que você acha como uma futura deputada federal? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A parte de carros, o automóvel, ele realmente teve uma fase que arrecadou muito, teve uma fase que parou, onde muitas, né, montadoras ficaram fechadas, tivemos uma fase de crise, mas eu acredito que realmente esse crescimento vai acontecer. Até porque assim, agora é um ano onde seguram-se muito. Eu falo isso porque eu pertenço ao grupo de mulheres do Palácio do Governo do Márcio França. Então, assim, lá eu escuto muita coisa, tudo que está acontecendo no país, tudo que está acontecendo no estado de São Paulo. Então, essas montadoras, elas tiveram uma fase difícil, estagnaram, aí depois voltaram ao crescimento, e com isto, com certeza, esse crescimento vai acontecer. Só que eu não acredito que isso venha acontecer agora, 2018, que é um ano de eleição, gente. Quando é ano de eleição, tudo segura. A partir de 2019, aí os projetos começam a voltar acelerados. E essa é a eleição e Copa do Mundo. Né? Também tem a Copa do Mundo e eleição. Já a Copa do Mundo aí. E termina a Copa e dá a eleição. E a gente precisa renovar 100%. Não esqueça disso não, hein, gente? A Aparecida Santos, advogada, ela está pedindo para você falar um pouquinho o que você sentiu da greve dos caminhoneiros, como é que você sentiu. O governador que você faz parte foi muito importante, né? Muito. Nessa negociação. Ele foi brilhante, gente. Foi brilhante. Então ela pediu para você dar uma pincelada aí. Como é o nome dela? Aparecida Santos, advogada. Aparecida Santos, querida, obrigada por estar aqui junto com a gente. Eu sei que deve ser aí telespectadora do Chico de programas anteriores, e hoje é a primeira vez que eu estou visitando. Olha, a greve, assim, o Márcio França, o nosso governador, ele foi realmente brilhante nas negociações, coisa que não estavam conseguindo fazer no nosso governo federal. Ele conseguiu conversar, e eu acompanhei isso pelas redes sociais e até mesmo dentro do próprio Palácio do Governo. O que eu posso dizer assim, a greve dos caminhoneiros, ela era algo que teria que acontecer, porque o povo está acostumado, gente, a segurar, aguentar, e vai baixando cabeça, e eles tiveram essa força de paralisação. Prejudicou muita gente? Claro que prejudicou. Claro, a gente ficou sem combustível, o combustível está caro ainda, os nossos preços do supermercado disparou, mas alguma coisa precisava ser mexida. Eu falo isso porque assim, eu escrevo para um jornal fora do país já há 8 anos, o Gazeta Brazilian News, eu sou colunista lá, e nós lá fora, todas as coisas que acontecem de corrupção é noticiada lá. E nós lá fora também precisávamos ser noticiados como um povo que batalha, que não só baixa a cabeça e aguenta, e aguenta, e aguenta. E os caminhoneiros fizeram isso por nós. Fizeram isso. Prejudicou? Muita. Tivemos muitas perdas? Claro que sim. Eu, dentro da minha casa, tive que desmarcar a agenda, como estava falando do Chico no começo do programa. Desmarquei a agenda, era para eu ter vindo semana passada. Mas eu acho que foi um ato que eles fizeram com vontade. O que eu não concordo dentro de uma greve é a politicagem. Isso eu não concordo. Agora, quando estava uma coisa realmente ligada a lutar, a buscar aquilo que eles estavam protestando, querendo, eu acho que isso sim funcionou e funcionou bem. E mostraram que quando a gente quer, a gente consegue. Não é só os caminhoneiros não, viu? Todo mundo. Samanta, pegando uma carona nisso, você acha que está certo o governo, ele está dando muita ênfase no lockout, né? Tá. Nos empresários. Uhum. Mas os empresários também não tinham, veja bem, eu não estou justificando o que os empresários fizeram. Eu não está aqui dizendo se que eles fizeram ou não fizeram. Fizeram, sim. Mas, porque é o seguinte, a reforma tributária já passou da hora.
E ela pega tanto o empresário quanto o trabalhador. O trabalhador, exatamente. Porque não é só, gente, não é o tributário não é só. O Chico está sendo bem não é só o empresário. Sim. Nós, trabalhadores, também temos os nossos tributos. Sim, né? E muitos. Muitos. Né? O autônomo, gente. Tudo que é I. Se eu tivesse um filho, não colocava um nome, começava com I de jeito nenhum. É IPVA, IPTU, ITBI, ITBS, não se pode, não aguento. Pelo amor de Deus. Com I, um filho meu não começaria de jeito nenhum. Começaria com qualquer coisa, mesmo com I. Entendeu? Tá. Então, isso que o governo está fazendo, até já aprendeu, parece que um empresário hoje, parece que tem mandato de outra. Você concorda? O que você acha disso? Eu acho, gente, que se realmente está comprovado e houve a prisão e tal, de que realmente tinha empresários por trás, aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que era uma questão de todos nós estarmos por trás, não só os empresários, nós também. Nós também temos que estar por trás, porque como acabou de falar o Chico, não é, na realidade, tá tudo errado. Todos os nossos impostos, eu como cidadão, o Chico, o empresário como cidadão, tá complicado. Então eu acho que se realmente aconteceu, vou falar, não acho que eles estavam errados. Eles precisavam ser... mas era para se beneficiar também. Gente, quando a gente faz um movimento, sempre é para beneficiar a todos, de uma forma. Os caminhoneiros se beneficiam com isso, os empresários com aquilo, nós, simples mortais, com aquilo, e é assim que tem que ser. Eu concordo contigo. Eu acho que assim, a reforma tributária precisa já ter acontecido há muito tempo. Fizeram uma reforma, né, previdenciária complicadíssima. E aí eles assim, eles abafam o povo e vêm com outra. Eles abafam o povo e vêm com outra. E vão empurrando. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pedido representando a minha classe, né, dos engenheiros. Eles até pedem que você pudesse assumir esse compromisso com a gente sendo eleita, né, deputada federal, o reajuste da tabela do imposto de renda. Tem momentos aí nas nossas assembleias sindicais, né, quando a gente passa por nosso acordo coletivo. Por exemplo, ano passado, já estava aquela história de abaixar toda a taxa Selic. Então, o reajuste dos engenheiros no ano passado, database de junho, por exemplo, foi 3,6. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha lá 120 engenheiros numa sala sentados, brigando com aquilo. Não sei o quê. Põe isso, põe aquilo. Teve um cidadão lá que levantou, e daí, no fim, ele ganhou o aplauso de todo mundo, foi unanimidade. Ele falou assim, olha, esses 3,6 que está saindo de aumento aí, se reajustar a tabela do imposto de renda, enquanto vocês estavam discutindo, eu estava fazendo conta aqui, se reajustar a tabela de imposto de renda, que está aí naquela época 94% defasada, coloca mais dinheiro no meu bolso do que os 3,6. Devolve os 3,6 para a empresa e reajusta a tabela do imposto de renda em 5% que está... Que vai dar até melhor do que o reajuste. Acredito. Chegar num ponto desse. Acredito. Então, gente, vocês engenheiros que estão nos acompanhando, aqui eu estou do lado de um engenheiro comunicador, que ele diz que não é, mas ele é, e dos bons. Eu acho assim que uma das coisas, eu como pré-candidato a deputada federal, eu acho que essas coisas elas têm que ser revistas sim. Porque eles vão lá para o Planalto discutir reajuste disso. Gente, 3,6, como diz aqui o nosso amigo, o que adianta? Se tem outra medida que o colega dele de profissão falou, outra medida que pode resolver isso é ter boa vontade, é fazer cálculo, é sentar, é conversar, é ter as orelhas abertas para ouvir. Esse é o problema da política. A política, eles só querem ouvir aquilo que vai satisfazer a vontade de poucos, não a vontade de muitos. E aí a gente acaba se trabalhando. Eu estou aqui como pré-candidato a deputado federal, estou colocando aqui para o Chico, quero realmente brigar por isso. Gostaria até de conhecer esse colega que teve essa brilhante ideia, fez cálculos e tal, apresentasse isso, porque isso, claro que sim, pode virar algo que a gente pode batalhar em Brasília, por que não? Porque se tudo que se for para a gente estar melhorando, é só ter boa vontade que a gente consegue, com certeza. É o que falta lá, viu? Sim, é o que realmente. É o que falta. Seu marido trabalhou
Clodovil. Sim, fui amiga dele durante muitos anos. Então, a gente lembra uma cena, né? O meu Clodovil era um cara que transmitia confiança, claro que sim. Seriedade. Com todas as adversidades dele. Ele ia para o programa que você tinha vontade de assistir Isso o mesmo. programa dele, porque Né, ele era capaz de dizer, né, essas Louis Vuitton que estão aqui são todas falsas. Quer dizer, ele fala. Quer dizer, mas a gente ficou sério, né? Ele fazendo um discurso sério, todo mundo conversando, assobiando, eu me lembro como se fosse. Sim. Aquilo, inclusive, eu acho que uma das coisas que começou a matar ele. Foi, e tu falou a coisa certa. Isso matava ele muito, porque antes de Clodovil entrar para a política, ele conversando comigo, dizia assim, Clodovil, sabia que tu é um dos homens mais... Depois do presidente da República, tu é o nome que todo mundo conhece. Porque todo mundo conhecia. Eu falava em Clodovil, era o único absoluto. Se tem mais alguém nesse país que se chama Clodovil, pode até... Mas o único absoluto era Clodovil Hernandes. Falou em Clodovil, a pessoa já sabia de quem estava falando. Tinha os que amavam, tinha os que odiavam, e tinha os que odiavam e respeitavam. Então, ele tinha essa, né, as pessoas tinham essa visão. E ele era uma pessoa que ele sofria muito, ele dizia assim pra mim, Samanta, o que me deixa indignado no Planalto é a falta de respeito que eles têm por eles mesmos, e é o que está acabando de acontecer, de falar que ele ia pra lá, ele fazia um discurso com toda a inteligência dele, com toda aquela energia que ele tinha, e as pessoas, má vontade, é isso que o povo lá do Planalto tinha, má vontade com ele. E ele era um homem inteligentíssimo. Ele fez leis, uma lei que ajudou muito, que sobre a paternidade, né? Que ele era filho adotivo, então ele era uma das coisas que ele sempre quis muito, ter o sobrenome do pai, e assim, mesmo que tu tivesse uma certidão com o nome do teu pai biológico, se tu quisesse mudar para um pai adotivo, ele foi atrás dessa lei, porque era uma das coisas que ele mais lutava, e porque ele tinha passado por isso. Então eu acho que ele fez coisas bem interessantes, só que lá foi matando ele aos poucos. O Chico foi bem claro, porque ele via assim, o descaso, a falta de vontade. Mas aí, se é para votar, vamos aumentar aí o salário? Rapidinho. Vamos aumentar o salário aqui dos deputados federais? Rapidinho. E muita gente ainda me fala assim, Chico, Samanta, mas tu quer ir pra lá, tu vai querer a mesma coisa que eles estão querendo. Gente, entenda uma coisa. A política, hoje, ela tem que ser com gente nova, com nomes novos. Chega de ficar elegendo políticos de carreiras. Só assim você vai conseguir ter uma mudança. Porque se a gente continuar com os políticos de carreira, e olha que eu estou falando isso, porque em cidades, várias cidades são assim, aqui sempre é 3, 4 famílias que se elegem. Tem que mudar isso, gente. Tem que dar chance pra gente como eu, como Chico, como Dimas, como Amanda, que também tá aí, o futuro para ela vai chegar também. E esse é o tipo de pessoas que a gente precisa colocar aí, colocando, experimentando, para ter modificação. Chega de politicagem de carreira. Eu tenho que ir passando algumas pessoas que estão aqui. Silvio Bignoto Júnior. Boa noite, Chico. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Um abraço para a Samanta aí. Muito bom. Tomara que ainda o país não pare durante a Copa. Você depois falou alguma coisa. Luiz Alves, o Silvio Bignoto está em Tremembé. Beijo, Silvio. Obrigada, querido. O Benedito Machado foi o maior chefe de gabinete. Esse, se você for para Brasília, pode levar. É mesmo? Pode levar. É mesmo? Foi o maior chefe de gabinete que teve na Câmara Municipal de Taubaté em toda a sua existência. Um cara sério, que conhece lei, conhece tudo. Um cara maravilhoso. Está aí na audiência assistindo. Muito obrigado. Obrigada. Quer saber se vai parar na Copa do Mundo? Aí vai parar, gente. A gente não pode parar. Claro, vamos torcer pelo país lá que está jogando, a gente gosta, o brasileiro gosta do futebol, vamos parar, a gente não pode parar nunca. Agora a gente tem que, seguir em frente. Flávio Ricardo, um amigão meu, a vida inteira fui amigo do pai dele, do Nivaldo, que tinha imobiliária aqui em Taubaté. E conhece todo mundo. Meu primeiro imóvel que eu comprei em Taubaté foi do pai do Flávio Ricardo. O Flávio Ricardo agora se aposentou na prefeitura, tá no bem bom, né? Só na praia, né, Flávio? Um abração para você. Luiz Alves dos Santos, aí você é candidato a deputado federal, Caraguatatuba, tá aqui na audiência. Gente, beijo! Beijo pra vocês de Caraguatatuba.
muito delicioso aí. Vocês conheceram o trabalho de Clodovil, ele morava, tinha a casa em Batuba, do lado. Já aproveitou para escrever aqui, o Chico é o Jô Soares do Vale do Paraíba, do Vale da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte. Obrigado, Luiz. Gente, legal, eu acho legal o elogio, só quero dizer uma coisa, eu conheço o Jô, tá? Então eu posso dizer uma coisa, o Chico é muito melhor. Não, uma coisa eu consigo, eu deixo você falar. Isso! Porque o Jô não deixa. Boa, gostei, boa. E eu faço questão de aqui, ó, Enira Costa, ela tem um Instituto de Beleza aqui em Taubaté também, dos mais frequentados da cidade, também está assistindo o programa, deixando um abraço. Beijo, querida. O Luiz Alves está completando aqui, deixando os parabéns aos caminhoneiros, ele achou fantástico. Também achei. Irineu Grande também, lá da Estiva, muito bom o programa e parabéns para Samanta e para Amanda. Opa, Amanda, obrigada, né, Amanda? Tamo junto. Bom, na medida que vai claro, vamos passando. Vai passando aqui. Eu gosto disso, tá vendo, gente? Tu viu só? Se tem gente que acha assim, ó, que ele fica ali no celular, mas ele coloca as pessoas no programa. Isso que é interessante, Chico. Tu não deixa passar ninguém. Eu só tava vendo ele aqui, ó. Não pensa que ele não... Todo mundo que entra ali, ele tá, ó. Quer dar o alô, quer mandar beijo, quer agradecer a audiência, esse carinho. O Wagner Granchamp, que é gerente da Itavema aqui, que pega 4 concessionárias, uma das maiores. Ele tem Renault lá, Ford, Renault, Ford. Ajuda aí, Dimas. Peugeot não, Citroën, tem mais uma, são 4. E ele que é o gerente geral lá da... Olha! Está assistindo o programa aqui, Olha, Wagner. que legal! Um abração para você. Legal! São empreendedores, são pessoas que estão aí na batalha, na luta, que se indignam com essa corja que está aí, que fica só de conversa mole, trabalho, ação, não tem. Olha, teve uma vez que eu assisti, porque eu assisto muito coisa de política, é claro que a partir do momento que eu resolvi vir para a política, porque eu sempre fui uma mulher de comunicação. Sim. Faz 2 anos que eu venho me preparando para isso. Então não pensa assim, gente, que eu tô caindo de paraquedas. Não, 2 anos eu vim me preparando, lendo, me formando. Mas sabe o que eu descobri? Que a informação do projeto que tu quer fazer dentro da tua candidatura, é vocês que vão dizendo pra gente a direção. Esse negócio que a gente vê aí, tem políticos que falam, o projeto político tal é reabrir não sei o que, é fazer não sei o que. No papel a gente pode colocar qualquer coisa. Eu posso, inclusive, colocar que eu vou dar um salário mínimo para todo o estado de São Paulo, quem tiver de tal idade a tal idade. Porque no papel a gente pode colocar tudo. Depois elege e não cumpre. Não é assim que acontece? Então a gente precisa escutar as pessoas. O projeto que eu tenho de trabalho em Brasília vai vir de cada pessoa que eu conversar, de cada... Aqui, ó, o Chico já me falou qual o problema que enfrenta os engenheiros. Já é uma pessoa que está me dando uma dica do que precisa. E é assim que vai acontecendo. É assim que a gente vai formando projetos de leis para que a gente possa batalhar por eles. O Luiz Alves, lá de Caraguá, está dizendo que a Dalva e o Sérgio, um casal de amigos dele, do lado do apartamento, também estão assistindo você. Oh, queridos, e vou obrigada. aproveitar para passar o recado dele aqui para você. Samanta, boa de prova, boa de prosa e renovação já. Eles acham que tem que ser quem nunca foi. Pronto. Isso aí. Boa! Tô com vocês. Não é porque eu sou candidata não, viu, gente? Não é porque eu sou pré-candidata que eu penso assim, renovação sim, chega, a gente tem que dar chance. Tem que dar chance pra ver. Depois, se você resolver, não, eu não quero mais dar chance, eu quero voltar com os que tinham de sempre. Façam, mas agora é momento de renovar. Não vão se arrepender não, tem muita gente boa por aí. Não é só eu não, tem muita gente boa, nova na política, boa por aí. Então, talvez você não saiba, mas quando eu era para ter sido o vice da Vera, e eu estava no BRTB. Taubaté perdeu muito, viu? Eu estava no BRTB. Aí depois disso, deu esse problema, e eu continuei ajudando a Vera, então a Vera acabou me levando. Eu estou filiado no seu partido. É mesmo? Tô filiado. Olha que legal! No PMB, Partido da Mulher Brasileira. Oba! Eu estou filiado lá. E quando o Fernando, né, que para mim é uma das pessoas dessa cidade que mais entende política, é o Fernando Gil. Ele é um bom líder. Não é porque é o pai da Amanda. Não, mas ele tem liderança. Ele tem liderança, é uma pessoa que entende, que conhece. Você tá muito legal com ele aqui. E a gente vem
né, quando ele conversou para trazer, então é uma série de coisas. Primeiro, pedido do Fernando. Segundo, você está no mesmo partido que eu estou. Que a gente está junto. A gente está junto, né? Você é de comunicação, a gente gosta. E ele é de programa, comunicação, né? entendeu? Ele não é engenheiro, então, não. A gente juntou tudo isso. E outra coisa, quem mais juntou? O Dimas está aí, ele que é o diretor do programa. Que lindo, viu, gente? As gatinhas já viram o Dimas? Se eu tivesse 30 anos a menos, pegava. Pegava. Se ele me quisesse, é claro. Então a gente escuta isso, né, a toda hora. As pessoas, primeiro, a descrença com a política. Isso Total. Total. Né? O povo tá arredio. Total, Chico. Total. E daí tem a outra parte que fala, olha, eu ainda vou tentar, mas quem nunca foi. Quem nunca foi. Isso aí. Quem nunca foi. Isso então, aí. sabe, isso foi uma das principais coisas que eu fiz questão de abrir as portas, de trazer a TV comunitária, vocês mais do que sabem disso, a TV comunitária ela não é obrigada a passar o horário político. Sim. Né? Sim. Mas a gente tem que abrir as portas Claro. em proporcionalidade Claro. para todos. Claro. Então, foi o principal motivo, né? Eu sei, era uma candidata nova, de ideias novas, a gente deu uma olhada, quando a gente faz essas chamadas, a gente põe às vezes a chamada dá mais audiência do que o programa, porque as chamadas vão longe, né, Dimas? E a gente fez... Viraliza, né, Dimas? E ficou muito legal. E teve muita coisa aqui. Que bom. Lógico que a gente não vai ter tempo para passar Claro todo que mundo não, para você, claro. mas depois, se quiser, a gente pode Claro. passar por cortejo, o WhatsApp claro, dele, claro, você claro. respondendo para cada um. Com certeza, com certeza. E assim, eu quero te agradecer por ter aberto esse espaço, feliz por saber que tu é meu companheiro de partido. E, gente, uma coisa que eu quero deixar bem clara, assim, eu entrei para a política, eu não queria entrar. Eu sempre fui uma pessoa de comunicação, não queria saber de política. Eu dizia assim, quem estiver lá, para mim, tanto faz. Só que não é assim, gente. Eu fazia parte de um grupo, eu vou usar uma palavra horrível, dos ignorantes, porque eu era uma ignorante, não posso falar com propriedade. Porque eu achava que não ia interferir em nada. Interfere, Chico. Quem está lá em cima, vem desemprego, falta de dinheiro, vem uma série de coisas que afetam a nossa mesa, o nosso dia. Não poder comprar um tênis para o filho, botar comida na mesa, não poder dar uma melhor educação para o filho, não poder ter um bom nível de saúde, de educação. Isso quer dizer que afeta sim. Isso que você está falando é simples, né? Tem quantas e quantas pessoas que nunca no país que nunca subiram num caminhão, talvez. Sim! E tá aí, faltou comida, faltou Isso, estrangeiro, faltou isso. combustível, faltou Então, tudo. tudo. Gente, por isso assim, ó, eu entendo que tá todo mundo arredio, tem que estar, porque a política tá uma vergonha nacional. Mas a gente precisa tentar mudar. Um votinho teu, um voto do vizinho, quando vê, muda tudo. Nulo e branco não é protesto, viu, gente? Porque vai continuar os mesmos. Você acha que votar nulo e branco, protestei. Mentira. Porque só vai cair o coeficiente, gente. E aqueles vão continuar. Eles vão despejar dinheiro e vão pegar a vaga deles de novo. Então não pensa que nulo e branco é protesto. E a legislação eleitoral para essa eleição favorece quem está lá. Sim, claro. O Chico disse tudo. Favorece quem está lá. Exatamente. Disse tudo. Eu vou deixar você despedido. Tá bom. Gente. Parece que é muito, né? Mas não, imagina. Gente, ó, super beijo pra vocês. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Sei que vocês todos estão aqui por conta desse maravilhoso, queridíssimo Chico. E toda essa credibilidade dele não é à toa, ele é fantástico mesmo. Foi um prazer estar com vocês. E uma próxima visita a Taubaté, se ele me der aí um espaço, volto aqui para conversar e a gente tocar mais conversa. Só antes do Jefferson cortar lá, só para você poder saber, tá aqui. O Paulo Ramos, ex-prefeito do Ubatuba, estava assistindo, te deixando um abraço aqui. Beijo, querido. Tá? O Fernando Borges, que é do PSOL, também presidente estadual, presidente municipal do PSOL. Companheiros de partido, não interessa qual. O Wagner, já tínhamos falado do Wagner. Professor André, professor de Sociologia da Unital. Adoro essa matéria, Sociologia, fantástico. A Elaine, lá da lavanderia, o Hashtag, que também está acompanhando lá, todo mundo, eles acompanham o programa lá toda semana. Então, é um grupo lá, não pode falar só da Elaine, eu falo na Elaine, mas... E ela, o pessoal todo da Elaine.
o seu Honório Alfaiate, a Débora, que eu já falei, que está lá em Rio Claro, assistindo o programa, 7 horas, estava na frente lá do notebook, e a Ana Tauil e o Allen Everett, diretor do sindicato lá de São Paulo. Opa, beijo para todos vocês, obrigada pelo carinho. Continuo com o Chico, né? Que tem mais programa aí. Estou me despedindo, agradeço o carinho, Chico. Eu sou beijo. Obrigado, foi muito legal mesmo. A gente vai marcar um outro momento para você vir. Era para ter sido a semana passada. Mas estou aqui hoje. Tá, foi aqui hoje, foi muito bom. Obrigada demais. Te amei. É ao vivo mesmo? Acho que é mais fácil, né? Ver do comercial. Então, você vai falando aí. Eu vou saindo e o Dimas vai ficando aqui com o nosso amigo, teu diretor é nota 10, tá? Tamo junto? Tudo já. Então tá. Amandinha, despede. Tchau, gente. Obrigada por estar assistindo. Chico, obrigada pela oportunidade. Um beijo pra minha avó, pro meu tio, pro meu avô. E meu bicho Lúcio favorito, Rosinha. Beijo, Ró. Tchau. Ai, que amor. Tchau, gente. Passa aí. Vai falando aí. Bom, agora nós viemos aí pro segundo tempo. Tchau, tchau. Opa, estava animado aí a entrevista. Prazer, tudo bom? Tudo bem? Chegar. Conhece meu amigo Maringoni? Sim, ele trabalha lá com a gente, trabalhou com a gente muito tempo lá no sindicato dos engenheiros, né? Sim. Foi candidato a governador na outra. A gente deu um apoio para ele aí. É que esse país nosso é duro, né? É. E nem coloca a lapela, nada? No Gogó mesmo? Ah, vocês têm... Vocês têm ambiente, né? Temos. Ambientação. Daniel, cara, a primeira coisa, boa noite, agradecendo o seu convite. Sei que você teve um dia intenso aí hoje, teve na POSP, teve na rádio. E obrigado por escolher para terminar a gente aqui no final, né? Sim. A primeira coisa, desde o primeiro momento que a gente acertou a sua vida, né? Quando apareceu o Daniel, cara, aí queriam saber da sua com o ex-deputado aí, cara. Não tem parentesco. Não tem nenhum parentesco. Sabia que não. Mas de qualquer jeito. Agora, as referências são as melhores possíveis quanto à educação. Então, você já podia começar a dar uma aula para a gente. Você podia voltar a falar um pouquinho da lei de diretrizes básicas para a gente. Enfim. Então, a gente... E você é pré-candidato ao Senado pelo PSOL. Pelo PSOL. A gente começou muito bem nas pesquisas, foi até surpreendente. A gente já parte de um patamar de 3% dos votos, né, no Ibope. A pesquisa mais consistente que tem hoje, né? Sempre lembrando que, nesse momento, o eleitor vai poder decidir por 2 candidatos, porque se substituem a Marta Suplicy, né, e o Aloysio Nunes Ferreira. Então, tem 2 candidatos que o eleitor vai poder escolher, e a nossa proposta é trabalhar a questão da educação, ciência e tecnologia como sendo o eixo fundamental, o motor, né, de uma atuação no Parlamento e no Senado Federal. Por que educação? Por que ciência e tecnologia? A Constituição Federal é muito sábia, eu acompanho muito o Congresso Nacional, né, durante a minha vida, desde de 94, quando era presidente de Grêmio, até hoje, eu milito na área de educação, porque eu acredito no que está posto na Constituição Federal do Brasil, que o direito à educação é o primeiro direito social do povo brasileiro. E é uma introdução a todos os demais direitos. O professor Florestan Fernandes, mas também a Organização das Nações Unidas, costumam dizer, né, o Florestan dizia, e as Nações Unidas até hoje diz, a Organização das Nações Unidas, que o direito à educação é um direito que mobiliza os demais direitos, que abre porta para os demais direitos, é um direito que vai garantir para o povo brasileiro, a partir do momento que tem educação, ele vai garantir que a pessoa tenha a capacidade de reivindicar, de compreender o seu direito à saúde, à assistência social, ao trabalho, à cultura. Ou seja, o direito à educação é um direito motriz, é um direito que inicia, né, a cidadania. E nós tivemos uma conquista enorme nos últimos anos em relação ao direito à educação, sempre dentro do Congresso Nacional, conversando com todos os partidos, tendo capacidade de dialogar na sociedade brasileira,
mas nós aprovamos o Fundeb, que hoje financia 40 milhões de matrículas públicas nas escolas de todo o país, né? Nós conseguimos incidir sobre a lei da Emenda à Constituição 59 de 2009, que as pessoas não sabem, mas no Brasil é obrigatório o ensino dos 4 aos 17 anos para todos os cidadãos e para todas as cidadãs. Nós atuamos na lei 10.639, que garante o ensino de cultura africana e de cultura indígena, depois a lei 11.000, que é de cultura indígena, nas escolas públicas, ainda não está implementado, mas já está posto na lei. A lei do Plano Nacional de Educação, a lei dos recursos do petróleo para a educação e para a saúde, e a lei das cotas nas universidades, para garantir que as pessoas das escolas públicas estudem nas escolas federais, nas universidades federais. Essa lei está em vigor e está funcionando muito bem. Ou seja, pela sociedade civil, eu construí toda uma trajetória de lutar pelo direito à educação e conseguir fazer a aprovação de leis. Em 2015, ganhei o prêmio Darcy Ribeiro, entregue pelo Congresso Nacional. Célebre Darcy Ribeiro. Célebre Darcy Ribeiro, para reconhecer as pessoas que trabalham em defesa da educação. Mas depois do impeachment de 2016, e que tudo que o governo Temer tem feito, eu decidi aceitar o convite da campanha nacional pelo direito à educação que eu coordeno, de me lançar um desafio para uma candidatura majoritária. Imagina a dificuldade disso, primeira campanha eleitoral para uma candidatura majoritária, porque se tem uma casa que hoje dificulta a questão do direito à educação é o Senado Federal. O Congresso Nacional é aquele prato para cima, né, que é a Câmara dos Deputados, então é que irradia propostas segundo o Oscar Niemeyer, né? E o Senado Federal é aquele prato para baixo. O que eu quero é fazer com que aquele prato para baixo, de fato, seja um prato que seja orientado aos interesses da sociedade brasileira. E o Senado Federal tem feito muito pouco em relação ao direito à educação. Você falou em Darcy Ribeiro, que para mim foi o maior, foi o maior que teve até hoje, né? Quando a gente fala escola em tempo integral, sim, a gente vai voltar, a gente volta lá atrás, quando ele, dentro do sambódromo, né? As primeiras salas de aulas foram embaixo da arquibancada do sambódromo, da Marquês de Sapucaí. Então, se a gente tivesse levado tudo aquilo do Darcy, você acha que nós estaríamos diferentes hoje? Completamente diferente. Aliás, queria fazer aqui um reconhecimento a duas grandes memórias brasileiras, o Leonel Brizola, governador, que deu todo o espaço para o Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. O Darcy Ribeiro, que não só construiu o projeto do CIEPS, mas também construiu a Universidade de Brasília. Sim. Um homem muito à frente do seu tempo, uma grande referência para a educação pública. Acho que junto com Paulo Freire, Anísio Teixeira, porque o projeto do CIEPS era um projeto do Anísio, e que o Darcy Ribeiro aperfeiçoou e implementou. E eu gosto dessa história que você trouxe, porque eu fui para um congresso de ciência política, né? Eu sou educador, mas tenho também uma formação em ciência política. Eu fui para um congresso americano de ciência política em Montevidéu, no Uruguai, e eu entrei no Estádio Centenário, e tem uma escola dentro do Estádio Centenário que é a Escola 100. E nessa Escola 100, eu conversando com as professoras, elas falavam do Pedro Varela, que é o maior educador da história do Uruguai, do Anísio Teixeira, do Paulo Freire e do Darcy Ribeiro. E falavam da memória da Sapucaí, né? Que ali é a mesma coisa, para o Brasil a Sapucaí é tão importante quanto o Maracanã, né? Quanto o Maracanã. Então, muito legal você lembrar disso. E certamente a gente estaria numa outra situação, porque o Darcy Ribeiro, ele defendia não só a escola de tempo integral, mas a escola integral. Sim. Que é aquela escola que forma baseada na cultura, baseada nas artes, que interessa ao aluno, que faz o aluno ter desejo pelo aprendizado. Então é muito legal estar aqui, né, num programa de televisão, e poder falar com o telespectador sobre um grande educador que teve no Congresso Nacional, né, foi senador da República, e a ideia é a gente poder constituir uma nova história com toda humildade, sem querer me comparar com o Darcy Ribeiro de forma alguma, mas poder ter a chance de defender a pauta da educação e da ciência e tecnologia, não como uma pauta única, fechada, trabalhar só estruturado nessas questões, o que já seria bom,
mas como uma introdução a todos os outros temas nacionais. Eu quero discutir a economia a partir da educação, quero discutir a saúde a partir da educação, quero discutir a economia a partir da ciência e tecnologia. Por exemplo, o Brasil é um dos países que hoje menos forma engenheiros, entre os países dos BRICS. Sem engenharia, e você sabe disso, né, porque militou no Sindicato dos Engenheiros, sem engenharia nenhum país vai para frente, não tem planta industrial, não tem capacidade de construção, não tem capacidade de produzir. A gente precisa muito produzir nesse país. Você falou bastante em ciência e tecnologia, eu não sei se você sabe, o Sindicato dos Engenheiros montou a primeira faculdade de engenharia que nós temos hoje lá em São Paulo. Né? E temos a maior dificuldade, não conseguimos, é o ICTEC, você já deve ter ouvido falar. Sim. É o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia. E estamos com a maior dificuldade, então, vamos dizer, não podemos, no português, claro, com o chapéu na mão, para poder ir em uma escola de excelência. O que acontece é o problema de um país que não tem um pensamento estratégico, né? E as pessoas muitas vezes... A gente tem problema de pensamento estratégico em todos os sentidos. Dá uns números aqui para você. O Brasil tem formado 25 mil engenheiros ao ano. Nós estamos nos BRICS. A China forma 175 mil engenheiros por ano, e bons engenheiros. Tem também isso. Infelizmente a gente não está formando os 25, nem todos são bons. A Índia tem formado 150 mil. Qual país que vai ter mais chance de prosperar? A Índia ou o Brasil? A China ou o Brasil? A África do Sul está conseguindo construir escolas de engenharia e começou a ser firme na formação de engenheiros. Sem engenharia, sem ciência e tecnologia, sem educação, nenhum país vai para frente. Infelizmente a gente está muito atrasado. Então, se eu puder colaborar, aí se vocês estiverem organizando aí na Escola de Engenharia e Inovação, se puder participar, debate e ajudar a mobilizar as pessoas. Vamos marcar um café para você ir lá? Sim, vai ser um prazer. Vamos conversar, sim. Isso é fundamental. E tenho aqui o abraço do professor André de Sociologia, da Unital. Opa. Ele assistiu a palestra, sua conversa hoje à tarde na PUESP. Isso, um grande abraço para o André, foi um prazer aí. Falando maravilhas aqui, esteve comigo um pouquinho antes de eu vir para cá e adorou o seu... Ele saiu de lá e ainda foi ao ato lá de apoio aos caminhoneiros, eu encontrei com ele antes de vir para cá. Ele falou maravilhas da sua palestra, das suas explanações hoje à tarde. Poxa, obrigado, André, um grande abraço. Bom, temos aqui um abraço também da Vanessa Aparecida Costa também, dando parabéns a você. Queria deixar um abraço para o meu amigo Fernando Borges. O Fernando está puxando a minha orelha. Você não vai perguntar nada para ele da Prefeitura de Taubaté? Pô, nós vamos falar do FDE, viu, Fernando? Nós vamos falar aqui do FDE, nós vamos... Da questão do ensino médio. Não, tranquilo. Ele vai falar sim, tá certo? Tem um abraço aqui também da Cidinha do Oswaldo, que é uma enfermeira de alto padrão da UPA São Marino. Deixando um abraço para vocês acompanhando o programa também. Mas, aproveitando o gancho do Fernando, né, vamos falar um pouquinho da FDE. Sim. Porque os maiores problemas da educação do Estado de São Paulo, né, que já tem um PSDB que há mais de 20 anos está no governo, sim, mas sempre os problemas de sempre educação. Então, eu costumo dizer que se o PSDB fosse bom, a gente já teria a melhor educação do mundo, porque está há 23 anos no poder. Sim. E agora o PSDB não só não se contentou em desconstruir, desmantelar a educação, sucatear a educação em São Paulo, como também com a Maria Helena Guimarães de Castro, assessora do Temer até recentemente, também atrapalhou muito na educação brasileira, reforma do ensino médio, emenda constitucional 95, que por 20 anos, a gente levou esse caso à ONU. Eu tive a oportunidade de conversar com o Gordon Brown e isso foi reportado pela Agência Brasil. Imagina, a agência oficial do Temer reportou essa conversa. E o Gordon Brown, que é ex-primeiro-ministro da Inglaterra, ele pegou ali a emenda à Constituição e não acreditou que por 20 anos o Brasil não vai colocar nenhum centavo novo em saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia. Então esse governo é uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. E... Para usar uma frase bem lá de trás, né? Na época do futebol, da Rádio Tupi, tinha um Haroldo Fernandes, você lembra, a equipe 1040,
esse governo é ridículo, grotesco e estapafúrdio. Não tem outra coisa para falar. Eu acho que esse governo sem dúvida nenhuma hoje é o pior governo do mundo e é o mais impopular, né? Nem governos extremamente ruins nos países menos desenvolvidos conseguem ser pior do que o governo Temer, né? O governo Temer é o pior governo para a vida brasileira, para a população brasileira, para o povo brasileiro. Ele é muito bom para os acionistas da Petrobras, para os empresários, mas não para a população que vive a vida concreta, que pega ônibus, que trabalha, que amassa barro, né? Que é o povo que merece, inclusive, uma ação governamental melhor orientada. Agora, o que acontece com o FDE, o que acontece com o roubo da merenda, também aqui em São Paulo, é que quando tem um governo que fica muito tempo no poder, como é o governo do PSDB, vai se criando esquemas de corrupção. O FDE é uma das autarquias mais importantes do estado de São Paulo, porque é a autarquia que distribui os recursos para os municípios, que distribui os recursos para a rede estadual, é responsável pela construção de escolas, pelo desenvolvimento de projetos pedagógicos, é responsável por fazer com que a Secretaria de Educação de São Paulo consiga de fato chegar em cada município do estado e chega mal, né? E chega mal por quê? Porque tem um ladrão da merenda, como o promotor Fernando Capês, ex-promotor Fernando Capês, hoje deputado estadual, tem o caso gravíssimo, também, né? Já está denunciado. Já está denunciado, tem um caso gravíssimo aqui do prefeito de Taubaté. E o que é pior, aqui em Taubaté, além de ter esse problema do FDE, que o Fernando Borges está lembrando com razão, pela responsabilidade que ele tem como coordenador da POSP, tem um caso grave aqui de mau uso do recurso público, porque a obrigação constitucional do município, prioritária do município, de qualquer município, e isso não pode ficar fora do município de Taubaté, que está abaixo da Constituição, como eu, você, todo mundo que está aqui no estúdio, a prioridade do município é investir em educação infantil e ensino fundamental. A prioridade do Estado é investir, o governo estadual, em ensino fundamental e ensino médio. O que está fazendo o município de Taubaté de maneira muito esquizofrênica? Eu não consigo entender qual é a lógica. Tem que ir atrás para entender o que esse prefeito quer. Ao invés de construir creche, nós temos 1.200 crianças fora da creche aqui em Taubaté. 1.200 crianças que não têm acesso à creche no município que é desenvolvido, com um PIB per capita acima de R$50 mil por ano. Quer dizer, um município que a população tem uma renda boa, mas é uma renda mal distribuída. Aqui em Taubaté precisa também melhorar a distribuição de renda. Então as famílias não têm como, as famílias mais pobres, mais vulneráveis, não têm como matricular suas crianças na creche. E elas dependem da ação do município. Ao invés de dar conta dessa questão, dessa prioridade, está construindo vaga em escola que está ociosa no período noturno no ensino médio. As pessoas vão dizer, bom, mas tem uma escola com vaga ociosa, por que não fazer o ensino médio? Porque ele vai precisar contratar professor, vai precisar manter equipe. E esse dinheiro todo que deveria estar na educação infantil, não é transferido para a educação infantil. Fica aqui uma pergunta, por que ele não vai até o governo do Estado, que é dominado pelo partido dele, e pede para que o governo do Estado restabeleça as escolas de ensino médio? Por que não faz um concurso para contratar professores, não o professor temporário, o professor concursado, que é o professor com melhores condições de trabalho? Por que não faz um concurso para contratar professores e retoma as escolas de ensino médio aqui de Taubaté? Porque tem escola de ensino médio aqui em Taubaté que está com sala ociosa. Por que a prefeitura vai lidar com o ensino médio? Tem uma resposta que eu prefiro não acreditar que essa seja a motivação do prefeito. O aluno de ensino médio vota. E aí eu espero que não seja esse o objetivo da política de expansão do ensino médio. A gente tem que ter seriedade na política. A obrigação do prefeito é construir creche. A creche é um direito da criança, essencialmente. A criança que cursa a creche é uma criança que tem uma possibilidade de desenvolvimento intelectual muito maior. Normalmente, quando a criança cursa a creche, olha que interessante, ela chega no ensino superior. O problema é que a creche, a criança de 0 a 3 anos não vota. E muitas vezes os políticos entendem que pelo fato de beneficiar a criança, ele não está beneficiando as famílias, mas não tem nada mais importante hoje do que uma mãe, um pai, ter a segurança de deixar uma criança matriculada numa creche de qualidade, numa prefeitura que é uma prefeitura que tem boa capacidade de arrecadação. Então eu queria deixar um recado para a população de Taubaté, que a obrigação, artigo 211 da Constituição Federal, do município é com a educação infantil e ensino fundamental.
A obrigação do governo do estado é que o ensino fundamental e o ensino médio. Se o governo do estado está falhando em relação ao ensino médio, não pode o prefeito de Taubaté querer resolver o problema por qualquer interesse que seja. Ele tem que, na verdade, exercer o poder dele como prefeito e cobrar do governador para que o governador corrija esse problema aqui na cidade de Taubaté. Vou te fazer uma pergunta. Se a pergunta for... Imagina, toda pergunta não tem boa. importância. Não, a gente é professor, educador, gosta de pergunta. Então, vamos lá. O dinheiro do Fundeb, sim, ele é um dinheiro para ser investido na educação. Sim. Tá? Ele pode ser, vamos dizer, comprar um imóvel. É uma primeira pergunta. Quer dizer, esse dinheiro que vem, ele pode comprar um imóvel. Esse imóvel acabou virando depois a Secretaria de Educação Municipal. Só que teve uma coisa. Esse dinheiro foi comprado, ficou 5 anos. O prédio foi feito a desapropriação dele, né, o projeto para poder desapropriar, para poder pagar. Pagou. Foi inédito, em coisa de dinheiro público. Nunca vimos isso, nunca vimos isso. Em 7 dias, precisamente, vai ser uma coisa assim espantosa. Em 7 dias foi desapropriado, revertido, comprado, passado escritura. Caramba. Enfim, tudo o que tinha que fazer. Ficou 5 anos para inaugurar o dinheiro da educação. Exatamente 6 anos atrás, foram 5 anos e meio, foi pago R$ 2.645.600 com dinheiro do Fundeb, dinheiro que vinha para cá. Ele podia ter comprado isso. Ele podia ter passado 5 anos reformando, quando eu digo reformando teoricamente, porque eu sou engenheiro, aquilo que foi feito lá, essa obra que pagou R$ 2.645.600 há 6 anos atrás, quando ele comprou isso, são 420 metros quadrados. Por aí vocês têm uma ideia de quanto foi pago o metro quadrado disso. E ficar 5 anos, ele não tinha que prestar conta desse dinheiro do Fundeb. Como funciona isso? Se eu tiver errado o meu modo de falar e perguntar, e a gente tem deputados, nós temos um deputado estadual aqui na cidade, e temos um deputado federal, que é a deputada federal, a vereadora Poliana Gama, que é diretamente ligada à educação. E eu pergunto, então, eu volto a repetir, se a pergunta for burra, não tem importância, você pode me chamar, pode dizer que a minha pergunta ficou burra, só falta a pena, que não tem importância. Porque eu não consigo entender nenhum dos 2 deputados, nenhum dos 19 vereadores que tem na cidade, nunca ninguém cobrou, o dinheiro era do Fundeb, ficou 5 anos, agora ele inaugurou. Ele inaugurou, tirou a secretaria de lá e trouxe para cá, depois de 6 anos, 5 anos. Então, olha, essa é uma excelente questão, porque o que acontece? Pode gastar com o dinheiro do Fundeb para aquisição do prédio da secretaria? Pode, porque isso entra dentro de manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigos 70 e 71 da LDB. Acontece que não é só o que pode ser feito, mas é como e a qualidade do que é feito. Assim que tem que ser estabelecido o controle social. Você é engenheiro e aí sabe muito mais do que qualquer um que está aqui, né? E talvez algum telespectador seja também engenheiro, aí vai poder discutir isso junto com você e vocês dois vão concordar provavelmente. Não se faz uma obra, não se compra um prédio, se faz uma obra. Aliás, um prédio caríssimo, né? O valor do metro quadrado aí está altíssimo. Porque pode comprar, mas não pode comprar a preços muito superiores ao mercado. E já tem um problema. Segundo problema, não existe uma reforma de um prédio, de uma secretaria, que se você comprou um prédio, é porque a secretaria precisa com urgência desse prédio para fazer a sede dela, porque não tem outra justificativa. O que é mais importante? Colocar a secretaria num novo prédio ou construir escola? Construir creche, por exemplo, está faltando aqui 1.200 crianças para a creche. Sim. É construir creche. Isso era a segunda parte da pergunta, mas você já chegou nela. Então, larga o pau. É construir creche. Se ele decidiu fazer a secretaria, então era com urgência que ele precisava da secretaria. Lógico. Então, como que ele justifica demorar 6 anos
para fazer esse equipamento aí, essa sede da secretaria, a um preço de metro quadrado altíssimo. O que a gente precisa fazer? Precisa acionar os mecanismos de controle social. Nós temos no Ministério Público de Contas, uma grande parceira do Ministério Público de Contas, a Hélida Graziani Pinto, que é uma das maiores autoras no campo do direito do controle social. E, por sorte, ela está aqui no Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. A gente não pode perder a Hélida para a União, tem que ficar aqui no Estado de São Paulo, que é um estado com muito recurso, né? E o recurso que sempre é mal empregado. Certamente tem que passar essa questão para o TCE investigar outra coisa, buscar o Ministério Público, o Grupo de Educação do Ministério Público, o GEDUC, tem feito um trabalho belíssimo, para analisar se essas contas estão corretas. Aí não vamos ficar a gente com essa preocupação, a gente tem que fazer a preocupação da denúncia. Mas vamos deixar aí o Ministério Público e o Tribunal de Contas trabalharem, pelo menos o Ministério Público do Tribunal de Contas, porque de vez em quando chega no Tribunal de Contas e a questão não é discutida. Para que eles analisarem o caso. Eu acho que a Prefeitura não pode ter medo da transparência, não pode ter medo da investigação. Então a própria Prefeitura deveria, se a gente está aqui colocando uma dúvida como cidadãos, e é nosso direito, sim, a própria Prefeitura podia encaminhar, fica aí o desafio, encaminhar o processo para perguntar se o que ela está fazendo é correto. Eu acho estranho não construir creche, comprar prédio para a Secretaria de Educação. Pior do que isso, acho estranho demorar 6 anos, já que a opção foi pela Secretaria de Educação, demorar 6 anos para concluir uma obra. E pagar com 10 dias. E pagar com 10 dias. Não, essa é a parte, essa é a parte que, sinceramente... Desapropriou, pagou, colocou o dinheiro lá para fazer o contingente, enfim, liquidou, pagou ITBI, pagou tudo. Não, tudo. Eu nunca via tanta celeridade, tanta rapidez, tanta credibilidade, mas depois... dá até para fazer uma piada. Ele comprou como Ayrton Senna e vendeu como... E terminou a obra, melhor dizendo, como Rubinho Barrichello. Sim. Mas é sacanagem com o Rubinho, porque o Rubinho não merece esse tipo de piada. Mas a cidade ficou. A obra está ali agora, uma obra bonita. Aí eu, como engenheiro, embora seja engenheiro elétrico... Tem noção, né? Só para você ter uma noção, ele 420 metros quadrados. Que nem é tão grande assim. Era uma gráfica, uma boa gráfica, e nesses 420 metros, para ser uma gráfica, você já imagina que você precisa de um espaço vazio. Então, fora ali tinha a parte de administração, lógico, da gráfica, um pedaço, 2 banheiros na parte de baixo, 2 banheiros na parte de cima. Foi isso que a gente pagou, R$2.645.600. Eu não deixo nem os R$600 de fora, porque... Até os R$600, claro. Tá. Tem que colocar. Só para você ter uma ideia, né? E isso chegou, a Polícia Federal pediu num depoimento que eles me chamaram, chegaram a me perguntar. Eu falei para eles, olha, eu sou engenheiro elétrico, eu sou engenheiro civil, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu ajudei nesse prédio, fiz projeto também. O maior prédio naquele momento, aliás, não só naquele momento, ele hoje, da cidade, ele tem o prédio de maior dimensão, de melhor localização hoje. Ele tem 360 metros quadrados, um apartamento por andar, tem 18 andares. A construtora continua vendendo hoje esse apartamento, tem 5 vagas de garagem, 360 metros quadrados de área construída, 5 vagas de garagem, e com pista de Cooper, piscina térmica, piscina normal, salão de cabeleireiro dentro da estrutura. Os caras vendem hoje por 1.800.000 e pode dar carro velho, papagaio, periquitos, entendeu? Qualquer coisa. Os caras estão vendendo hoje por 1.800.000 esse prédio. Tem apartamento para vender lá que eles não conseguiram vender. É inacreditável. Então, quando a Polícia Federal perguntou isso para mim, eu fiz essa comparação. Eu falei assim, olha, são 360 metros quadrados, assim, assim, assim. E esse prédio é isso. Aí vocês agora, vocês olhem o que vocês quiserem. Não, por esse valor que ele pagou, ele teria que ter pago pelo menos o triplo do tamanho do que ele pagou, porque se você for analisar pelo preço do metro quadrado, ele pagou o preço de metro quadrado das regiões mais caras de São Paulo. Exatamente. Quer dizer, de fato, existe aí alguma coisa que precisa ser investigada
E eu acho que a gente tem que ter clareza aqui, né, como cidadãos, que o cidadão ele tem o direito de questionar. Os políticos, muitas vezes, por isso que a gente precisa renovar a política, né, renovar a política na linha de gente que estuda, que argumenta, que não fica... E eu não falei com você, deixei para o final agora, para poder falar. A empresa que vendeu isso, né, ganhou uma nova área da prefeitura para construir a nova. Meu Deus. Ganhou um terreno, tudo bem, o terreno não é ilegal ganhar, existe existe um projeto de cessão, papapá, mas vendeu por esse valor tudo isso e ainda recebeu uma área para fazer a nova. É melhor do que negócio de com mãe, né? Com mãe, com pai. Agora não pode, porque a prefeitura de Taubaté não é nem mãe nem pai de ninguém. A prefeitura de Taubaté pertence ao povo de Taubaté e isso precisa ser de fato respeitado. Então é um momento de fazer investigação para compreender o que está acontecendo aqui na cidade, né? Não dá para ter... Olha, corrupção é ruim em qualquer área, mas corrupção na educação é de uma gravidade, na educação, na saúde, é de uma gravidade enorme, porque é tirar dinheiro das crianças que vão para as escolas, é tirar dinheiro da construção de creche, né? Então precisa investigar para que de fato se compreenda esse negócio que parece um negócio que não tem lógica nenhuma. Fica aí o recado para todos os cidadãos de Taubaté para questionar o prefeito sobre essas ações. A cada momento, né, o Estado está mais entregando as salas de aulas às prefeituras. Né? Sim. Não sei se é esse o modo de falar. Exatamente assim, exatamente assim. Como é que você enxerga isso? Como é que você percebe isso? Então, vamos dar alguns números aqui, né, para os telespectadores. Né? O que acontece hoje com a educação? Hoje, a cada R$1 investido... Só um pouquinho aqui. Opa, claro. Você está chegando aqui, desculpa aí. Claro. Gustavo Gambim, lá de Rio Claro, também assistindo o programa, mandando um abraço para você. Grande abraço, Gustavo. A Débora, lá de Rio Claro, Débora Fátima de Azevedo, está lá em Rio Claro. A Vanessa Aparecida Costa aqui, desejando boa noite a você e a todos. O pessoal lá de Caraguatatuba também. A gente, às vezes, o que não temos aqui, nós temos fora. Né? Então, mas... Depois eu vou te passando. Parabéns, o programa tá animado, né? Tem bastante repercussão. Isso mostra que é um programa que faz sentido para as pessoas e presta bons debates, bons serviços para a população. Em relação à questão da municipalização, né? Esse é o termo que ficou convencionado, né? Para você ter uma ideia, cada R$1 investido em educação, no Brasil, o governo federal coloca 18 centavos. O governo da União, né? O governo federal coloca 18 centavos. Os governos estaduais, os 26 estados e o Distrito Federal colocam 40 centavos. E os 5.580 municípios colocam 42 centavos. Ou seja, quem mais investe em educação são os municípios. Agora eu vou te falar do jogo inverso. Como que se dá a arrecadação no Brasil. A cada R$1 arrecadado no Brasil, o governo federal fica com 57 centavos. O governo federal que tem mais recursos. Sozinho. É o sócio de tudo. É o sócio de tudo. Os governos estaduais, os 26 estados e o Distrito Federal ficam com 25 centavos de tudo que é arrecadado. E os 5.580 municípios ficam com 18 centavos. Então o que acontece? Quem mais arrecada, que é o governo federal, é quem menos investe em educação. Quem menos arrecada, que são os municípios, é quem mais investe em educação. Quando eu transfiro uma sala de aula, quando eu transfiro uma turma, quando eu transfiro uma escola do governo estadual para o município, o que eu estou fazendo? Aumentando a responsabilidade da prefeitura, que não tem condição de arcar com essa responsabilidade. Taubaté é uma cidade do que a gente chama de G200, é uma cidade entre as 200 cidades que mais arrecadam no Brasil, que tem mais de 200 mil habitantes. É uma cidade estratégica para tudo, né? 320 mil habitantes. Qual o problema? O problema é que não são todas as cidades do Brasil que têm a capacidade arrecadatória de Taubaté. E com toda essa capacidade arrecadatória, em vez de investir em creche, está investindo no ensino médio, comprando secretaria de educação a preço exorbitante, demorando 6 anos aí para concluir uma obra. Então, o que eu quero deixar claro aqui? A municipalização, ela pode acontecer, mas é preciso dar para o município condições de realizar essa municipalização. Você, como engenheiro, vai gostar desse dado. A gente lança
na terça-feira, na Escola de Formação do DIEESE, no dia 5 de junho, na Escola de Formação do DIEESE, uma nova pesquisa sobre o custo aluno-qualidade inicial. Quanto custa uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade para todos e para todos no Brasil inteiro? Não é só aqui no estado de São Paulo. A gente calculou na ponta do lápis uma escola que tenha professor com piso do magistério, ganhando cerca de R$ 2.500 de salário inicial é pouco, mas muitos professores não alcançam isso. Política de carreira, e é uma lei, né, a lei do piso. Então, piso, política de carreira, formação continuada, número adequado de alunos por turma, porque sala superlotada não dá para lecionar. E aí você, com uma cabeça de engenheiro, vai entender essa proposta. Biblioteca, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação nutritiva, transporte escolar. Imagina, a gente tem 200 mil escolas no Brasil, todas elas oferecendo esse padrão de qualidade, tendo que viver reforma, tendo que contratar equipamentos. Isso, inclusive, movimenta a economia brasileira. Vai gerar valor na economia brasileira. Então, é um processo que todos ganham, principalmente os alunos, que vão poder aprender melhor, e os professores, que vão poder ensinar melhor. Isso tudo custa 55 bilhões de reais a mais por ano. Você vai dizer, nossa, isso é um valor enorme. O governo federal aprovou a lei orçamentária anual, e a lei orçamentária anual é de 3,57 trilhões. É 0,15% do orçamento da União. Eu não posso acreditar que os presidentes da República, que a presidenta Dilma, porque ela também não fez valer essa lei, porque consta do Plano Nacional de Educação, esse mecanismo foi criado por nós, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A gente vai lançar um novo estudo, mas está na lei do plano, tinha que ser implementado em junho de 2016. Então nem a presidenta Dilma, nem o presidente Temer, antes deles nenhum outro presidente da República, entenderam que destinar 0,15% do orçamento da União é uma prioridade que tem que ser uma prioridade absoluta para garantir que toda escola pública garanta a aprendizagem das crianças, adolescentes, jovens e também dos adultos, que na educação de jovens e adultos estão estudando porque não tiveram acesso à educação quando deveriam, né? Quanto menos educação, menos cobrança. Tem esse aspecto, infelizmente. O Paulo Freire falava muito disso. Quanto menos educação, menos o povo vai cobrar os governantes. E é por isso que a gente tem que investir em educação. A gente tem que investir em educação para evitar que aconteça com esse caso aqui que a gente acabou de narrar. Tem várias perguntas, mas eu vou escolher uma aqui, representando as outras, porque o programa, infelizmente, o programa é curto. Mas... Boa noite, Chico. Arquimedes, aqui o Arquimedes de Lagoinha. Grande Arquimedes, mandar um grande abraço aí para o Arquimedes. Bela entrevista, está pontuando um tema muito importante e esclarecedor. Parabéns. Gostaria de saber o que o Daniel pensa sobre a reforma do ensino proposta pelo atual governo. Reforma do ensino médio do governo Temer. Excelente pergunta, Arquimedes. A gente debateu muito a reforma do ensino médio, os estudantes ocuparam as escolas, né, contra a reforma do ensino médio, mas como tinha acontecido o processo de impeachment e também aconteceu a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio acabou sendo aprovada naquele conjunto de maldades que o governo Temer fez. O que a reforma do ensino médio vai gerar? Vai gerar uma escola que hoje não é interessante e é de baixa qualidade, que é a escola pública do ensino médio no Brasil, mas vai gerar uma escola muito pior. Por quê? Cerca de 16 anos, mais ou menos, em geral, os estudantes vão ter que escolher entre 5 itinerários. Língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e educação profissional. Vão ser itinerários de especialização. Quem escolher ciências da natureza, depois no vestibular vai ter que prestar o vestibular para ciências da natureza, porque vai ter que construir uma trajetória. Imagina, aos 16 anos escolher a sua trajetória. Aos 16 anos eu sabia qual era a minha. Eu sabia que eu queria estudar ciências sociais para depois entrar na ciência política. Eu sabia que queria trabalhar com educação, né? Então que era o caminho que eu tinha trilhado. Mas eu tenho vários amigos extremamente talentosos que no meio do processo mudaram de curso e são felizes e são ótimos profissionais hoje. Então é muito ruim você ter que escolher muito cedo. Agora, qual que é o problema concreto? E a reforma do ensino médio tem muitos problemas, mas esse eu acho que é o mais grave. Esses que eu vou dizer agora eu acho que são os mais graves. Quem vai decidir qual itinerário vai ser ofertado vai ser a escola e a rede estadual, o governo do estado. Imagina se você pega um governador que acha que só tem que ter educação profissional na escola pública. Quem vai ter o ensino que a gente chama de propedêutico, que é o ensino geral, aprofundado, da ciência, dos conhecimentos, vão ser os alunos das escolas particulares, que não vão seguir esse modelo.
Na prática não vão seguir, vão fazer de tudo para burlar, porque a escola particular ela é cobrada pelos pais para dar a melhor educação possível para os filhos. E é uma escola elitizada, não é escola para todos. Um país só se desenvolve se todos estudarem na escola pública, que não é o caso do Brasil. Então vai ter só a escola profissional. Então os filhos da escola pública vão ficar restritos numa educação profissional de baixíssima qualidade. Ou você acha que com o Temer vai ter, por exemplo, escola profissional, todas as escolas públicas vão ter laboratórios, vão ter estrutura? Ele não quer isso. Quem quer isso somos nós, ele não quer. Então, os alunos das escolas públicas vão ficar na educação profissional. Vai ser difícil formar médico em Taubaté, porque teria que ter alunos estudando o itinerário da ciência da natureza. Vai ser difícil formar advogado, promotor público em Taubaté, porque teria que entrar na linha de ciências humanas. Vai ser difícil formar matemáticos, porque vai ser difícil ofertar esse aprofundamento para a matemática. Essa lei da reforma do ensino médio é a lei que mais claramente vai fazer com que a sociedade brasileira seja dividida entre ricos e pobres. E tudo que eu quero, e eu vivo isso como professor, é que as pessoas tenham oportunidade. E acompanhando a política de cotas, vendo os alunos das escolas públicas chegando nas universidades, eu posso te garantir, se der oportunidade para o povo brasileiro da periferia, o povo brasileiro agarra essa oportunidade e transforma esse país. Agora precisa estar na universidade, precisa ter ensino médio de qualidade. Então precisa dar as condições para as pessoas poderem desenvolver a sua vida. Estou aqui, a Cecília Gabriel, presidente da Escola de Samba do Parque Aeroporto, está dando parabéns ao programa, dando um abraço para você, dizendo que a gente faz a diferença aqui para as nossas entrevistas. Obrigado, Cecília. Obrigado, Cecília. Tem aqui o abraço da Fátima Andrade, já foi candidata do PT, bateu na trave 2 vezes como vereadora, mais de 1000 e tantos votos, uma pessoa maravilhosa, deixando um abraço aqui para você. Grande, o marido dela que esteve com você também, ex-marido dela que esteve com você lá hoje à tarde, do Silvio Prado. Opa, também está aqui, tá certo? E infelizmente, nós estamos chegando no final. Poxa, eu vou querer voltar aqui de novo. novo. A gente vai voltar, a gente vai voltar. Eu vou deixar você falar aí mais um minuto para você poder se despedir, falar alguma coisa que você queira. Tem outras perguntas da educação, mas a do Arquimedes, eu acho que representa. Sim. Bom, em primeiro lugar, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer um pouco mais. Eu tive um dia hoje que eu pude conhecer Taubaté e a gente fechou com chave de ouro, podendo ter contato com a população de Taubaté e de outras cidades aqui do entorno, né? Num programa que de fato faz entrevista aprofundada. O maior desafio hoje na política, na minha opinião, e essa tentativa aí de me lançar ao Senado Federal ainda é uma pré-candidatura, né? E é importante frisar que é uma pré-candidatura, conforme determina a lei eleitoral, e a gente cumpre a lei. Sim. Mas o que eu acho que é mais gostoso, mais interessante, é fazer a política ouvindo as pessoas, apresentando propostas, e não ficando só no discurso vazio do carro de som, da gritaria, mas no discurso concreto. Precisa ter carro de som para chamar a atenção sobre os problemas, mas precisa ter mais estudo, precisa ter mais trabalho, e mais do que tudo, precisa ter um compromisso inequívoco, incondicional com a população brasileira, com o cidadão brasileiro, com as cidadãs brasileiras, para de fato a gente constituir um país em que as pessoas tenham a chance de erguerem a cabeça e olharem no horizonte para construir seus projetos de vida. Então eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui, queria agradecer ao Fernando Borges, que nos recebeu aqui na cidade de Taubaté, a POESP, né, a coordenação da POESP aqui na região e aqui em Taubaté, e dizer que a gente está completamente aberto ao debate. Quem quiser conhecer mais sobre a candidatura, sobre a pré-candidatura, sobre as nossas propostas, nossas ideias, é só procurar nas redes sociais, no Facebook Daniel Cara, no Twitter Daniel Cara, Instagram Daniel Cara, Cara com C, que não tem nada a ver com o cara daqui da região, com o cara que é com K, inclusive, né, o daqui da região, o meu é com C, cara de rosto mesmo. E a gente está colocando o rosto para bater mesmo, para debater, para entrar no debate, e mais do que isso, ouvir a população e poder apresentar propostas para a população. Então, parabéns pelo programa com um monte de interação. Eu vou encerrando aqui, agradecendo a você, e agradecendo aqui, não vou conseguir passar as perguntas, mas agradecendo o Edson Gatinho, o Donizete Lousado, o Laércio da Matal, Dr. Orlando Pereira de Castro, do Presídio, o Jorginho do Animilha, o Dimas, está aqui do nosso lado, que fez toda
a arte que você viu e se você gostou. Se Gostei, você gostou, gostei. tudo bem. Se não gostou, depende da hora, por causa que é ele mesmo que fez. Não, o Dimas manda bem, o Dimas é especialista. Então, a Célia aqui, que foi funcionária da Prefeitura Municipal, se aposentou lá na contabilidade há anos. Muito obrigado da audiência também. A Ana Maria Tauil, a Débora Fátima, lá em Rio Claro, né? Tá aqui. O Nilton Garcês, o seu Honório Alfaiate. E agora eu não consigo pôr mais, porque senão meu amigo Boni do Vale vai tirar do ar lá. Tá certo. Obrigado a todos, obrigado da sua presença. Nossa, muito obrigado. Foi um prazer legal enorme. de conversar, tá bom? Muito obrigado. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Novidade pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanches, é bom demais! Trabalhamos com um verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial, você ganha um refri 600 ou um suco. E não para por aí, leve 2 especiais e ganhe um refri de 1,5 litro. Inacreditável, lanches de 40 centímetros. Fone 991411779 ou pelo WhatsApp 99638 8081.